Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Vamos continuar falando sobre evolução do pensamento econômico ou teorias econômicas. Vamos falar hoje sobre as teorias imperialistas. Serão 3 aulas. Vamos começar com John Hobson, depois vamos passar para as teorias de Lenin e Rosa Luxemburgo. Vamos hoje à primeira aula. Como é a nossa primeira aula sobre teorias imperialistas, eu quero fazer um contexto para vocês aqui sobre o porquê surgiu essas teorias e o porquê esse nome de teorias imperialistas. Bom, nós sabemos que em 1500, um pouquinho antes, ali, ainda no século XV, começou as grandes navegações. E aí houve o que nós chamamos de processo de colonização, principalmente da América, mas também da África e Ásia. Esse processo ficou conhecido como colonização. No século XIX, os países da América, os Estados Unidos começou antes, ainda no século XVIII, com a sua independência, mas a maioria dos países da América conseguem a sua independência no século XVIII. E aí nós vamos findando essa época das grandes navegações, da colonização e do pacto colonial. Porém, no século XIX, ocorre o Congresso de Berlim, ocorre a Segunda Revolução Industrial, onde expande-se a Revolução Industrial não só para a Inglaterra, mas para França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Japão. E o que ocorre? O capitalismo ele precisou ampliar-se. E por que ele precisou ampliar-se? Como está aqui no livro do professor Hunt, uma das coisas que ele fala sobre o capitalismo é que ele sempre precisou funcionar em escala internacional. Vamos entender o porquê. Imagina a indústria da Inglaterra. O lucro que as empresas, que as indústrias da Inglaterra conseguem é muito maior do que o que eles conseguem investir no próprio país, a Inglaterra. Mas aí você fica pensando, e aí, não poderia investir, abrir novas empresas? Só que você tem que lembrar que existe um limitador no mercado interno, no capitalismo, que é o salário dos trabalhadores. Porque mesmo que os ricos conseguissem gastar todas as suas rendas, geralmente eles conseguem muito mais lucro do que o que eles conseguem gastar. Ou seja, a elite ela tem uma lucratividade maior do que a capacidade dela de gastar. E não consegue investir porque os trabalhadores têm uma restrição orçamentária muito grande. Em outras palavras, se os pobres não conseguem consumir, o capital não pode ser investido no mercado interno porque não tem consumidores suficientes para investir. Ao invés de propor uma redistribuição de renda, como foi proposta por John Maynard Keynes, os capitalistas preferiram, no século XIX, começar uma nova colonização. Então esse processo ele vai ser chamado de neocolonialismo ou imperialismo. Por que imperialismo? Vamos lembrar dos grandes impérios. Roma, o Egito em certa época, tivemos também o Império Assírio, tivemos também, que mais? Depois de Roma, nós tivemos a China, que se tornou um grande império. E todos esses impérios, eles conquistavam territórios, mantinham a sua influência cultural, econômica e política sobre esses territórios, para que eles pudessem obter lucro nesses locais que eles conquistavam. Então, por isso que fica conhecido como neocolonialismo ou teoria ou imperialismo. É um estudo muito feito na área da história, mas pouco ainda explorado na área da economia. Nós temos, como eu já falei, John Hobson, Rosa Luxemburgo, tivemos também Lenin, que estudaram essa questão do imperialismo. No Brasil, nós temos Celso Furtado, que ele fala muito sobre esse processo. Inclusive, ele chega a dizer que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são duas caras da mesma moeda. Ou seja, os países que se desenvolveram, que hoje são desenvolvidos, a maioria conseguiram seu desenvolvimento explorando países que ficaram pobres e hoje são subdesenvolvidos. Bom, depois do Congresso de Berlim, esses países, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda e Bélgica, e um pouquinho a Itália,
vão recolonizar a África, porque até então a África tinha sido colonizada nas suas bordas, tá? Vamos lembrar que era normal os países europeus rodearem a África para chegarem nas Índias ou na Ásia para conseguir especiarias, isso na época da colonização. Então, o que foi colonizado em 1500, depois do século XVI, XVII, XVIII, foi ali a parte litorânea da África. Mas não vai ser isso que vai ocorrer agora no imperialismo. Olha só. No século XX, a Europa colonizou a África, dominando 26 bilhões de quilômetros quadrados. Isso corresponde a 93% da África. Ou seja, eles passaram a não colonizar somente o litoral, mas dividiram a África toda entre si. Meu professor de História no ensino médio costumava dizer que se você olhar o mapa da África, isso é fato, se você olhar o mapa da África, você vai ver que tem países que a divisão deles são feitas de forma quase que quadrada. Não existe um limite geográfico de um país com outro quadrado. Observe o Brasil, por exemplo. Você vai observar que o Brasil é todo contornado, como se fosse pontilhada ali a divisa com os outros países. Porque geralmente um país faz um acordo de divisa com o outro baseado em uma cadeia de montanhas, baseado em uma depressão, em um rio, numa mudança de vegetação. Então são questões geográficas que definem essa questão da divisão. Na África isso não foi levado em consideração. A África foi dividida entre os países europeus como se estivesse numa mesa e eles pegassem a régua e fossem dividindo. Olha, isso vai ficar para a França, isso vai ficar para a Inglaterra, isso para a Bélgica, isso para a Holanda. Isso tem dois graves problemas. Primeiro que nós já estamos falando do século XIX, já entrando quase no século XX, e a África ainda está sendo dominada pelos países europeus. Qual que é o problema dessa dominação? Vamos lá, porque a gente está falando de dominação, qual que é o problema? Esses países eram obrigados a fornecer matéria-prima para os países europeus, e os países europeus vendiam matéria industrializada para esses países. Ah, mas e se eles quisessem comprar de outros? Essa é a questão. Um país dominado pela Bélgica só podia comercializar com a Bélgica. É aquilo que nós estudamos na questão do pacto colonial lá na escola mercantilista. A mesma coisa vai ser aplicada agora no imperialismo. O país colonizado da África e da Ásia só podia vender e comprar de quem era sua colônia. E aí, vamos a uma questão de interesse. Esses países não podiam se industrializar, o que já é um problema, as colônias, e a colônia vendia matéria-prima a um preço bem barato para a metrópole europeia, e essa metrópole europeia vendia produto industrializado a um preço muito caro para esses países. Isso foi exaurindo os recursos naturais da África, e a Europa foi tornando-se mais rica com essa questão do imperialismo em relação às suas colônias que estavam na África. Só que nós temos também a colonização dos Estados Unidos nos países próximos. Os Estados Unidos conseguiram sua independência no século XVIII, bem antes dos outros países da América. E assim como quando os países europeus começaram a fazer seu processo de neocolonização ou imperialismo, os Estados Unidos não quis ficar atrás e também passaram a dominar várias ilhas, vários territórios próximos aos Estados Unidos, como por exemplo a ilha de Midway, Samoa, Porto Rico, Guam, Filipinas, Cuba, República Dominicana, Haiti, Nicarágua e a zona do Canal do Panamá. Notem, é uma quantidade de território muito grande. E tem inclusive uma questão aqui, que é colocada no livro, que a Filipinas, ela vai tentar no final do século XIX, ela vai lutar o processo de independência contra a Espanha. E nesse processo de independência contra a Espanha, os Estados Unidos auxiliam as Filipinas contra a Espanha e conseguem uma vitória. E aí as Filipinas se tornam um país livre. Só que por pouco tempo. Depois que a Filipinas se tornou livre, o que os Estados Unidos fez? Aproveitou seu exército que já estava nas Filipinas e tornou a Filipinas uma colônia do próprio Estados Unidos. E aí a Filipinas vai lutar por mais décadas e décadas
por uma independência que ela já havia conquistado e agora foi traída pelo companheiro de luta, que tinha sido os Estados Unidos, e tornado-se colônia novamente. Nenhuma dessas batalhas, chegam a morrer 16 mil filipinos em uma batalha, ou seja, foi algo massacrante. O poder que tinha os Estados Unidos em relação a Filipinas era muito diferente. Então, o processo de imperialismo vai ser um processo de dominação cultural, político e econômico. Porque quando os países da Europa, os Estados Unidos e o Japão dominavam um país que ainda não estava no capitalismo, ainda não estava inserido no capitalismo, o que eles faziam? Eles dominavam aquele país, destruíam a cultura deles, obrigavam esses países a seguirem a cultura dos países dominadores, inseria eles no capitalismo de forma forçada, forçava esses países a vender produtos por um preço baixo e comprar produtos industrializados por um preço alto. Então era uma exploração no século XIX para o século XX que causou muitos problemas econômicos e culturais, inclusive causando guerras civis na África que ocorrem até hoje, que ocorreu exatamente por esse processo de imperialismo, mas que foi uma questão econômica que beneficiou muito os países da Europa e principalmente a Europa e os Estados Unidos. Esse processo de imperialismo se enquadra no que Marx chama de capitalismo ou acumulação primitiva do capital. Dentro da acumulação primitiva do capital está a pirataria, a colonização, o imperialismo, como nós estamos falando agora, e a escravidão, que também gerou riqueza para muitos países europeus, para o próprio Estados Unidos, e que depois essa população negra que foi liberta não teve nenhuma forma de retribuição pelo que eles geraram de riqueza para os seus países, e isso acumulou dinheiro na mão de uma elite desses países, e principalmente dos países europeus, que eram os países que usavam e transportavam a mão de obra escrava. Bom, isso é uma introdução sobre o imperialismo. Para a aula não ficar muito longa, eu vou deixar John Robson para a próxima aula, e sigam o canal, se inscrevam, curtam se gostarem e compartilhem. Valeu, galera, até a próxima!